Graça e paz, igreja. Você sabe o que nós podemos dizer para o inimigo das nossas almas quando ele tentar nos acusar de alguma coisa? Você pode dizer o que você acabou de cantar, porque é bíblico. Você vai estar falando as palavras de Deus para ele. Quando o inimigo tentar te acusar, porque você ainda peca. Se o inimigo tentar te acusar, dizendo que você não tem autoridade, porque você ainda é pecador. Se o inimigo tentar te acusar, dizendo que você se iguala a todos, você pode dizer o seguinte para ele: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E você diz assim: eu estou em Cristo Jesus. Ele não suporta, ele vai embora. Amém? Vamos continuar nossa série. Nossa série continua e cada mensagem, cada encontro, eu tenho a certeza que Deus nos torna melhores quando nós estamos juntos, melhores em tudo. De fato, nós somos melhores em tudo quando nós estamos juntos, quando nós permanecemos unidos, quando os nossos propósitos como igreja estão em conformidade com os planos de Deus, quando nós temos tudo em comum. Nós somos pessoas diferentes, é verdade, e o Senhor nos fez assim, cada um de uma maneira. E isso reflete a maravilha, a beleza desse Deus Todo-Poderoso. Mas enquanto igreja, como um só corpo, imagine o que diz a palavra de Deus, se de repente cada parte decidir fazer o que bem entender, se cada membro locomotor decidir ir para um lado ou para o outro, as coisas complicam. O nosso corpo ele precisa estar em conformidade com aquilo que nós pensamos e executamos. Deus nos dá os planos, revela os seus planos, e Ele diz: eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós. São planos para fazê-los prosperar, não são planos para lhe trazer sofrimento ou guerra, mas são planos de paz. Nós devemos acreditar nisso, permanecer juntos, unidos num só propósito. E quando a igreja de Jesus está assim, nós somos melhores em tudo, em tudo. E o rumo que tomamos nesses últimos domingos, na nossa série de mensagens, visa mexer com o íntimo de cada um de nós. A intenção, a ideia é que você possa olhar para dentro de você mesmo, dentro de si, para ver o que está em ordem, o que está fora de ordem, precisa ser corrigido. Nós temos falado aqui sobre felicidade, à luz da Bíblia. Temos falado de solidão, depressão, cura física e emocional. E hoje eu gostaria de conversar com os irmãos acerca do medo. Vamos falar sobre medo. Mas antes vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez, com esse sentimento de gratidão no coração, porque Ele tem nos sustentado, Ele tem sido um Pai amoroso. Fale com o Senhor, eu vou dar um minutinho aí para você iniciar a sua oração. Depois eu sigo e se você concordar com alguma coisa que eu falar, você diz amém, tá bom? Fecha aí os teus olhos para ninguém desviar a tua atenção. Fale com Ele, mostre a sua gratidão, explique para o Senhor a importância que Ele tem na tua vida. Ele quer ouvir de você.
A Ti, Senhor, nós damos glória. A Ti, Senhor, nós rendemos a nossa adoração, entregamos no Teu altar essa oferta que é a nossa vida. A Ti, Senhor, nós entregamos as intenções do nosso coração. Se são boas, se estão de acordo com os Teus planos. Obrigado se não, e também se não estão de acordo com a Tua vontade, Senhor. Muda, transforma. E nos dá a entender, Senhor Deus, mais do que nunca, porque os dias são maus, nos dá a entender e viver a verdade de que o Senhor está conosco e não abre mão de estar conosco, todos os dias, em todos os momentos. Nós precisamos dessa certeza. Nós precisamos, Senhor Deus, de avivamento todos os dias. Nos dá a humildade de Te pedir isso, Senhor, todos os dias. Assim somos mais fortes, porque deixamos de confiar na força do homem e passamos a depender do Teu Santo Espírito. Nos ilumina aqui essa noite. Continuaremos Te adorando, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos falar de medo? Porque o medo, ele está presente no dia a dia da maioria das pessoas. Medo pertence ao ser humano. E existem muitos níveis, vários níveis de medo. Desde a noção de um perigo diante de algum risco, alguma coisa que possa trazer a sensação de perigo, de risco, como até os complexos, o pavor, aquilo que a gente chama numa escala mais elevada de fobia, e agora também a síndrome do pânico. Tudo isso é medo. O medo sempre é baseado num exagero ou numa mentira de Satanás que deseja aprisionar as pessoas. Por isso é preciso desmascarar as mentiras de Satanás com a palavra de Deus. O que Jesus fala acerca da sua palavra é o seguinte: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode declarar isso? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora fale para você. Use aí a primeira pessoa, diga: eu conhecerei a verdade, e a verdade me libertará. Amém? Se você não crê nisso, são só palavras. Ainda que tenhamos recebido de Jesus, e o tenhamos recebido como Salvador, mas ainda que tenhamos recebido dele o perdão por nossos pecados, preste bem atenção, nós continuamos vulneráveis nos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos, eles nos traem, até quando demonstramos ou dizemos que temos fé em Jesus. Os nossos sentimentos nos traem, meus irmãos. As nossas emoções nos traem. Sei que já somos novas criaturas. O apóstolo Paulo disse isso, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. De fato somos novas criaturas, nascemos de novo. Mas a nossa velha natureza ainda é suscetível às circunstâncias essas que vivenciamos a cada dia. Então, não é anormal ficarmos ansiosos, com medo, desanimados, abatidos. O próprio apóstolo Paulo viveu assim durante um tempo.
em momentos da vida dele, ele teve que buscar em Cristo forças. O próprio Jesus Cristo, veja bem, nos seus últimos dias, ele revelou uma tristeza no seu coração. Ele chegou a dizer o seguinte: a minha alma está profundamente triste até a morte. Mas só que no caso de Jesus, não tem a ver com a natureza pecaminosa, porque o Senhor Jesus não tinha isso. Se dava pelo fato de ser homem e ter sentimentos e ter emoções. Qual de nós não fica ansioso ou não se sente ansioso? Não fica com medo diante de uma enfermidade? Qual de nós? Por mais durão, por mais cabra macho que seja, qual de nós não fica com medo diante de uma enfermidade? Qual o pai de família que não fica com medo? E não só os pais de família, homens casados. Qual que não fica com medo diante do desemprego? Talvez desemprego em países desenvolvidos não causem tanto medo assim, ou aquela sensação de incapacidade, como neste país. Mas nós vivemos aqui, e o que desemprego causa nas pessoas é medo mesmo, ansiedade. Quem é que não fica com medo diante de uma crise familiar? Ainda mais quando você preza pela paz, ainda mais quando você prega o amor entre as pessoas. Quem é que não fica com medo, olha só, diante da violência que nos cerca? Eu e você não estamos livres, isentos da violência desta cidade, deste mundo. Nós temos muitos desafios, muitas lutas, inclusive como igreja. Quem é que não fica com medo diante das lutas pelas quais a nossa igreja passa? E já foi o tempo onde vivíamos sem ameaça. Hoje a nossa fé ela é ameaçada. E não pense que são coisas pequenas. Porque as coisas grandes e turbulentas, as grandes tempestades, começam com ventinhos, com uma brisa. Existe mais medo ou tipos de medo do que o que você imagina. Existem aqueles medos simples, não é? Que ao olhar do outro, são medos simples, medo de inseto, medo de chuva, medo do escuro. Há aqueles medos contextuais, ou seja, dentro do seu contexto de vida, um assalto, um acidente de trânsito, uma doença. Existe medo sentimental, ou seja, de uma decepção amorosa, ou que uma decepção amorosa causa nas pessoas. Lembranças do passado. Tem gente que tem medo do futuro. Existe medo espiritual, ou seja, medo da morte. Medo de pessoa que já morreu. Medo de fantasma. Existe mais tipos de medo do que o que você imagina. Os especialistas dizem que o medo ele é necessário para o ser humano porque ele nos dá o senso de sobrevivência. É por causa do medo que muitas vezes nós não nos metemos em problemas maiores, em confusões. Isso é verdade também. Mas o medo não pode dominar, ou não pode nos dominar. Nós não nascemos com medo de coisas que nós não conhecemos. Na verdade, o medo ele é ensinado. É ensinado até às crianças. Ontem eu comentava com os irmãos aqui no mutirão, quem foi que disse, ou quem foi
o sábio que pensou, que planejou cantar para uma criança essa canção e achar que essa criança ia se livrar de todos os medos e ia ser uma pessoa corajosa para o resto da vida. Canta para uma criança assim: boi, 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 boi da cara preta. Não pega pega essa aqui, pega esta criança que tem medo de careta, né? Ainda faz uma careta ainda para a criança, né? Dorme, filhinho, senão a cuca vai te pegar. Quem é que dorme? Hã? A cuca de hoje não é que nem a cuca da década de 80 no sítio do Pica-Pau, não. É? Mas essa música cantada na década de 80 para uma criança, quem é que dorme? Eu vi a cuca em preto e branco. Pois é, isso é ensinado. Por isso que o medo se torna uma doença. E ela deve ser combatida e tratada antes que prejudique a pessoa. Como vencer o medo, meus irmãos? Eu digo para vocês que juntos nós somos melhores em tudo. Porque temos Deus do nosso lado. Porque servimos ao mesmo Cristo. Juntos nós somos melhores em tudo. Vamos aprender o que a Bíblia nos ensina sobre vencer o medo, para que a gente possa se ajudar, para que a gente possa curar as feridas, essa doença na vida uns dos outros. Eu quero ler alguns textos, vários textos hoje com os irmãos. Olha, a Bíblia, ela tem mais de 300 expressões ligadas a esse tema, ó. Não temas. São mais de 300 vezes Deus dizendo não temas. Homens de Deus dizendo ao povo não temas. Anjos de Deus dizendo ao povo não temas. É como se fosse um não tema para cada dia que a gente tem no ano. Não temas. Percebe quando Jesus diz: eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos, e todos os dias eu vou dizer para você na minha palavra, não temas, eu estou com você. Grandes homens de Deus, como Josué, como Isaías, o grande profeta, eles viveram a sua vida confiando na palavra de Deus. E o que ecoava na mente e no coração deles era isso: não temas, não temas, porque eles ouviram isso de Deus. E por isso eles ganharam coragem para cumprir os seus propósitos, ou os propósitos que Deus colocou na vida deles. Para Josué, Deus disse o seguinte: lembre-se da minha ordem, Josué, seja forte e corajoso, não fique dominado, ou desanimado, perdão, não fique desanimado, não tenha medo. Josué 1:9. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus, eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Para Isaías ele disse: não tema. Isaías 41, versículo 10. Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei. Eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que bênção para a vida desses homens, meus irmãos. Que bênção. Se Jesus disse que, como discípulos dele, acreditando nele, confiando nele, ele disse que obras maiores do que a que ele realizou, nós faríamos. Então imagine que quando Deus fala, tenha certeza de que quando Deus fala com Josué, fala com Isaías, ele fala com você também. Não temas, não fique desanimado.
Lembre-se, eu sou o teu Deus. Jesus nos deu uns aos outros. Jesus nos deu a presença dele através da vida do nosso irmão. Por isso que ser igreja é bom. Viver igreja é bom. Como eu posso vencer o medo? À luz da Bíblia eu digo para você, confie na palavra. Confie na palavra de Deus. Ela não mente, ela não erra. Eu pergunto, você tem confiado na palavra de Deus? Hã? Mais uma vez, você tem confiado na palavra de Deus? Ou ela só serve para você dar uma carteirada gospel na vida de alguém? Hã? Ela tem que servir primeiro para você. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Marcos capítulo 5. Como eu posso vencer o medo? Confiando na palavra de Deus. Marcos capítulo 5, versículos do 35 ao 41. Me acompanhe. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, ou seja, disse Jesus aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. É não? É não? Opa, desculpa, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Confira aí, tá certo? Errei por pouco, não foi? Por um capítulo. Vamos lá. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, ou aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ou talvez na sua versão tenha assim: por que sois ainda tímidos? Ainda não têm fé suficiente? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja, meus irmãos, que os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia. Esse mar já era conhecido de muitos deles. Eles foram surpreendidos por uma tempestade. E olha, na minha vida, na sua vida também, já aconteceram e ainda vão acontecer muitas tempestades. Elas são inevitáveis. E diante de algumas delas, nós não sabemos o que fazer, como agir. Nós não sabemos como administrar as coisas no meio de uma tempestade.
Os discípulos tentaram em vão suportar a força do vento, da fúria do mar. O barco estava se enchendo de água e os discípulos estavam se enchendo de medo. E chamaram o mestre, despertaram o mestre com a pergunta: Senhor, nós vamos morrer e o Senhor não está nem aí, não se importa. E quando Jesus repreendeu o vento e a bonança chegou, ele perguntou: por que vocês têm tanto medo? Por que os discípulos estavam com medo? E Jesus disse: vocês ainda não têm fé suficiente? Então por que eles não deveriam estar com medo e deveriam estar cheios de fé ou demonstrar a sua fé? Sabe por quê? Porque eles deveriam lembrar ou confiar nas promessas de Jesus, meus irmãos. Nós, diante das tempestades, diante das circunstâncias, onde eu digo para vocês, isso é verdade, muitas vezes a gente não sabe como agir, a gente fica perdido, não sabe como administrar as coisas diante do nosso medo, seja ele qual for. Eu já falei aqui um monte de medo, né? Por que a gente não lembra das promessas de Jesus? Jesus disse para eles no começo da conversa: nós vamos atravessar para o outro lado. Pronto. O destino deles, segundo Jesus, era outra margem, não era o fundo do mar. Ainda que uma tempestade viesse, o que Jesus promete, ele cumpre. Por isso que ele disse: olha, vocês deveriam ter mais fé. Vocês não precisam temer, vocês precisam é confiar. Fé e não medo deve ser a nossa herança depois do encontro com Jesus. Por que eles deveriam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus ali. Deus estava com eles no barco. Por que ficar admirados se até o vento lhe obedece? Mas claro que o vento obedece, é Deus. Foi Deus que o criou. Se ele fica revolto, é Deus que o acalma. Aquele barco foi varrido pelas ondas, pela fúria do mar, mas naquele barco estava Jesus. Vocês acham que o barco que levava o Criador do universo, o sustentador da vida, aquele que controla as leis da natureza, ia naufragar? Imagine que o barco é a sua vida. Você diz, como o profeta diz, por isso que eu digo, você tem que dizer com fé, acreditando nisso, porque o profeta diz: o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus se move em mim, habita em mim. Você está dizendo que Deus habita em você. Se Deus habita em você, se a presença de Deus está na tua vida, você acha que o barco da tua vida vai simplesmente naufragar diante dos teus medos? Nós temos a promessa da companhia permanente de Jesus. Mais uma vez, Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Por causa da paz de Jesus, que não é uma paz como o mundo dá, ou prometida pelo mundo. Jesus, ele estava dormindo na popa do barco, olha só, numa tempestade. Jesus, ele estava dormindo, não é porque ele desconhecia o perigo, porque existe perigo numa tempestade, existe muito perigo numa tempestade. E Jesus dormia tranquilamente, usando um travesseiro ali como apoio, não porque não conhecesse o perigo de uma tempestade, mas porque ele confiava na providência do Pai. Quando ele tem um momento de despedida com os discípulos,
Olhe João capítulo 17, quando ele começa a orar, ele agradece a Deus: Senhor Deus, Pai, Tu esteve comigo, nós cumprimos o propósito juntos, o Senhor não falhou. Deus ia falhar deixando o barco afundar? Não. Nós ficamos alarmados, meus irmãos, porque muitas vezes duvidamos que Deus está no controle da nossa vida. Nós precisamos aprender a descansar em meio às tempestades, em meio aos nossos medos. Eu não estou pedindo para você deixar de ser humano. O ser humano tem medo, mas é possível encontrar paz, inclusive para poder pensar e raciocinar, inclusive para ouvir Deus mostrando a saída, ou mostrando o caminho da bonança. E nesses momentos é que a força da comunhão vale, é preciosa para nós. É nessas horas que nós podemos nos fortalecer, nós podemos vencer juntos os medos. Muitas vezes o Senhor nos aponta o caminho de um irmão, de um amado irmão. Muitas vezes o Senhor nos aponta, em meio aos nossos medos, o caminho que nos leva a uma palavra de edificação, alguém que pode compartilhar conosco, alguém que pode nos dar a mão. É em momentos de angústia ou em momentos angustiosos que nós podemos ministrar na vida uns dos outros, dar ânimo para poder enfrentar as tempestades, para poder vencer os obstáculos, para enfrentar, olha só, com coragem, ainda que com medo, mas com coragem, toda e qualquer adversidade. Meus irmãos, para nós cristãos, alegrar-se é uma ordenança permanente do Senhor. Ele diz: alegrem-se, tenham ânimo. Ele não está mandando fazer piada de tudo, não. A palavra de Deus, pelo contrário, ela nos alerta até para a gente tomar cuidado com o diabo. Não é fazer gracinha dele, não, porque ele é um ser poderoso. O que eu estou dizendo aqui é, se você tem esse medo espiritual das potestades, dos dominadores, como a Bíblia fala, dos poderes das trevas, você tem medo de tudo isso, o que eu estou dizendo para você não é para você fazer piada com essas coisas, rir dessas coisas. Ter bom ânimo é ter paz, a paz de Cristo, para poder perceber que junto com a paz Ele te dá coragem para enfrentar os medos. Ele diz que jamais nos deixaria. Creia nisso, creia na palavra de Deus, acredite. O que a Bíblia diz mais sobre vencer o medo? Como nós podemos vencer o medo? Nós podemos e devemos buscar a Deus em oração. Nós temos um canal aberto. Nós podemos e devemos buscar a Deus em oração. Eu pergunto, você tem orado? Você tem falado com Deus? Tem? Abra sua Bíblia no texto de 2 Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos do 15 ao 19. Segunda Reis 6, do 15 ao 19. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ai, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas, os montes, cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu.
Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens com cegueira. Então Deus os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que vocês procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Meus irmãos, um certo amigo, um certo irmão me relatou o medo de infância. Quase todas as noites, ele acordava no escuro e imaginava criaturas assustadoras que estavam espreitando do lado de fora, na porta do quarto. Era um sentimento, um pensamento que vinha toda noite. Bastava acordar na madrugada, vinha esse pensamento. Criaturas assustadoras. Na maioria das vezes ele ficava assustado demais para poder voltar a dormir, não dava. O máximo que ele conseguia de coragem era ir se deitar na porta dos pais, na porta do quarto dos pais, ali, encostado na porta. Porque ele imaginava que enquanto ele estivesse perto dos pais, nada podia atacar ele. Isso é medo. A necessidade desse irmão enquanto criança prova ali a necessidade também de estar presente ou estar perto dos pais como uma sensação de alívio. A presença dos pais, estar perto dos pais, a evidência física ali da presença dos pais, ainda que do lado de lá da porta, lhe trazia alívio. Eu vejo essa história de Geazi ou Geazi, que era o garoto, o servo de Eliseu que o acompanhava, uma espécie de discípulo. Foi mais ou menos assim: ele acordou numa manhã e quando saiu da tenda ele verificou que havia um exército enorme acampado ao redor deles. Ele se encheu de medo, ele murmurou aí, ou bradou, né? Ai, meu Senhor, isso é medo. Mas Eliseu orou, o Senhor abriu os olhos do rapaz. Eliseu estava vendo, mas ele não conseguia ver o que Eliseu via. Por isso Eliseu pediu: Senhor, abre os olhos dele. E aí sim ele pôde contemplar os montes cheios de cavalos e carros de fogo. O Senhor dos Exércitos estava ali para proteger eles. O Senhor dos Exércitos está conosco para nos proteger. Não é diferente. Nós, por vezes, ansiamos que Deus nos dê algum tipo de segurança de que Ele está ali. E às vezes Ele dá. Mas na maioria das vezes Ele não dá. Sabe por quê? Porque Ele quer que aprendamos a confiar na sua promessa. E a promessa é que Ele estaria conosco, está conosco todos os dias. Ele quer que exercitemos a fé. Se Ele ficar dando prova direto. Porque a fé é o quê? A certeza de quê? Das coisas que se não vê. O povo de Deus, lembre disso, tem sempre mais ao seu lado do que o inimigo tem do lado dele. Nós dizemos assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Através da oração nós podemos pedir a Deus discernimento espiritual e perceber a sua proteção. Ele nos protege. Ainda é ministério dele, ministério dos seus anjos. Através da oração nós podemos sentir a presença do Senhor mais perto. Podemos vencer o medo com a presença do Senhor. Quando demonstramos amor a Deus, percebemos o seu amor que é perfeito por nós. E o que acontece? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. O pastor Ivonaldo compartilhou conosco aqui há uns 2 domingos atrás acerca quando ele falava sobre solidão, depressão. E ele mencionou um texto de Paulo em Filipenses 4, versículo 6, que ele disse: olha, em tudo
não estejam ansiosos coisa alguma, mas em tudo, através de orações, de súplicas e com ações de graças, apresente-se a Deus, ou apresente os seus pedidos a Deus. Foi orando, foi apresentando a Deus os seus pedidos, foi demonstrando gratidão, que muitos homens de Deus, muitos homens da Bíblia, aprenderam a confiar no Senhor, a sentir a sua presença. Nós temos o exemplo de Jó. Essa semana podemos falar um pouco sobre a vida de Jó, no culto de doutrina. Jó, ele orou durante muito tempo, porque ele viveu uma crise existencial. Tem tudo, não tem nada. Ganha muita coisa, perde tudo. E ele foi crescendo de tanto que confiava em Deus, e foi crescendo de tanto que ele falava e desabafava com Deus. No final das suas provações, ele disse assim: olha, antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Perceba, homens de Deus orando. Elias orou e o Senhor lhe deu vitórias, inclusive contra os profetas do Deus criado, do Deus dos homens, Baal, né, que a Bíblia fala, os profetas de Baal. Davi orou, reconheceu o pecado, sentiu a presença de Deus. Davi orou e venceu exércitos. Daniel orou, inclusive numa cova. Eu não consigo me imaginar numa cova de leões. Eu gosto muito de assistir documentário de vida selvagem. E tem uns que, não sei, dependendo do horário, colocam até censura, porque tem uns que vão mais além e conseguem mostrar. Muitas vezes a gente vê um documentário sobre vida selvagem que fala de leões, a gente vê como os leões são organizados, como eles montam sua estratégia de caça e abatem ali uma vítima, mas a maioria dos documentários mantém assim essa censura de não mostrar o leão despedaçando a sua vítima. Mas tem documentários, eu já vi, leões rasgando a sua vítima. Um leão puxa numa perna, outro puxa no outro puxa no pescoço, outro puxa no outra pata, outro puxa, sabe, esquartejando. Eu não consigo me imaginar numa cova cheia de leões. Isso é medo ou não é? O que foi que Daniel fez? Orou. Jesus orou. Você tem buscado a Deus em oração para vencer os seus medos? Ore a Deus, confie, Ele te protege. Quando Tiago, um dos apóstolos de Jesus, escreveu a sua carta, no capítulo 5, o pastor Isaac mencionou, ele fala de cura. Cura que vem através da oração. Cura dos medos também. No mínimo, coragem para enfrentá-los. Você sabe o que a Bíblia diz mais sobre como nós podemos vencer o medo? Recebendo o Espírito Santo de Deus. Não se negando a Ele. Recebendo o Espírito Santo de Deus. Aceitando hospedar o Senhor dentro de você. Você já recebeu o Espírito Santo de Deus? Amém? Se você não recebeu, pense bem. Reflita. Abra sua Bíblia em João capítulo 20. João capítulo 20, o Evangelho de João. João capítulo 20. Os versículos do 19 ao 22. Jesus morreu, mas também ressuscitou. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Olha, meus irmãos, após a sua ressurreição,
Jesus surpreendeu os seus discípulos, apareceu de surpresa porque eles estavam cheios de medo, ou no momento em que eles estavam cheios de medo. Por isso Jesus teve que dizer 2 vezes: Pai seja convosco, Pai seja convosco. Os fortaleceu e soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E o que aconteceu, meus irmãos? O texto diz: a alegria tomou lugar do medo. A presença do Espírito Santo na vida deles agora era uma garantia de que eles podiam vencer o medo. Eles saíram dali, tiveram coragem para sair dali, embora a perseguição continuasse. O medo surgiu, meus irmãos, junto com o pecado, quando o homem abandonou a Deus, quando o homem se escondeu da presença de Deus lá no Éden. Mas quando a pessoa aceita Jesus, quando a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, ele não se sente mais sozinha. Ele ganha confiança. Ele recebe confiança para poder vencer o medo. Davi orou reconhecendo os seus pecados, uma oração de confissão. E ele disse: Senhor, eu sei que eu mereço toda a imposição, toda a tua ira, mas não afaste de mim o teu Espírito. Porque Davi sabia, ele tinha consciência de que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ele tem coragem. Ele tem coragem. A coragem que ele recebe pela presença do Espírito Santo faz com que ele enfrente seus medos. E faz também com que o homem seja capaz de se humilhar para reconhecer as suas falhas. É isso que o Espírito Santo faz. Vamos ler mais um texto? Salmo 27. Para provar o que eu estou falando. Salmo 27. Nós cantamos aqui, inclusive, um trecho desse salmo hoje. O Salmo 27. Davi diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa eu pedi ao Senhor e é o que eu procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois o dia da adversidade, ou no dia da adversidade, Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, e cantarei e louvarei ao Senhor. Amém? Onde está o templo do Senhor hoje? Onde está o tabernáculo do Senhor hoje, senão em você? Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua presença. Ele disse assim: eu estarei com você todos os dias, meu filho. Me receba o Santo Espírito de Deus. Vocês lembram do texto lá de Marcos, no capítulo 4? Do barco, da tempestade. Eu vou concluir explicando por que os discípulos deviam ter fé e não medo. Por causa do poder do Espírito de Deus, por causa do poder de Jesus. O Espírito Santo estava com Jesus. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Jesus repreendeu o vento, se fez bonança, pela força do Espírito de Deus. O vento e o mar que vem sobre nós, assim como tempestade, eles estão debaixo do poder de Deus. E o poder de Deus habita em você. Marcos nos mostra que Jesus tem todo o poder. Mateus diz isso também. Marcos diz que Deus tem poder, Jesus tem poder sobre as forças da natureza, sobre os demônios, sobre a enfermidade. Mateus diz, ou o próprio Jesus diz através de Mateus: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Meus irmãos, é fé e não medo que deve ser a nossa bandeira, o nosso estandarte de vida.
Se nós olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, com medo, ou se deixarmos, seremos surpreendidos, dominados pelo medo. Nós podemos olhar para as circunstâncias ao nosso redor com fé, e ainda que venha o medo, nós teremos coragem para avançar. Não podemos ser dominados por ele. Deus nos deu uns aos outros. Nós podemos encorajar uns aos outros, inclusive isso é mandamento recíproco do Novo Testamento. Encoraje o seu irmão, você será encorajado. Faça como Jesus, diga: tenha bom ânimo, meu irmão. Você não está só. Você já recebeu o Espírito Santo de Deus? Já recebeu? Declare: já recebi, pastor. Já recebi. O poder do Espírito Santo te protege do medo, então. Creia nisso. Você pode vencer o medo. Paulo, quando escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 1,7, ele disse assim: Deus não nos deu um espírito de covardia. Olha só. Paulo motivando o jovem Timóteo: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Tudo isso para vencer o medo, confiando na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Busque a Deus em oração e receba o seu Santo Espírito. Você vai receber coragem com tudo isso. Faça o propósito de vencer o medo andando com Deus, andando com seus irmãos. Cole do lado de alguém que recebeu o Espírito Santo como você. As coisas vão dar certo. Busque um pequeno grupo para a sua edificação. Se lembre que nada agora pode te separar do amor de Deus. Paulo escreveu isso. Ele disse: nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro. Olha só, se você tem medo do futuro, no dia de hoje você está com medo do futuro, nada pode te separar do amor de Deus. Despreze esse medo hoje, porque Deus foi eleito no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida. Paulo diz que nem as tribulações, nem a angústia, nem a fome, nem a nudez, nem qualquer perigo, nem espada ou arma de fogo pode te separar do amor de Deus. Acredite nisso, Deus é fiel. Vamos cantar isso? Vamos cantar isso com fé. Com fé, eu peço que você troque os seus medos pela fé em Jesus. Vamos cantar isso. Vamos cantar que Deus é fiel. Receba a paz de Jesus. Você tem medo de quê? O amor de Deus lança fora todo medo. Se você anda dominado pelo medo porque você ainda não deu uma abertura para que o Espírito Santo habite em você, para que Jesus habite em você, se você ainda não declarou com os lábios, com o coração, que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida, eu queria te dar essa oportunidade hoje, para que a igreja de Jesus tenha a oportunidade de caminhar com você e te ajudar a vencer os teus medos, para que o Espírito Santo faça morada no teu coração e te ajude a vencer os teus medos, para que você receba a paz de Jesus que excede todo entendimento.